Xalaim, ovelhas de Yahshua, que a bondade de Yahweh e a benevolência do nosso Pai amado e querido esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Louvado seja Yahweh por mais uma oportunidade. Eu quero louvar a Yahweh também por você, que tem sido também um instrumento de bênção na vida do teu próximo, compartilhando as mensagens, meditando na palavra, crescendo no Ruach de Yahweh, porque afinal, uns somos dependentes do outro. Sim, e todo este corpo depende do cabeça, que é Yahshua, para que a gente tenha comunhão com o Pai, para que a gente venha nos prostrar diante do Pai e Ele ouça o nosso clamor, a nossa oração. Então eu quero louvar a Yahweh também pela tua vida. Muito obrigada. Hoje a nossa leitura está situada em Efésios, a carta de Efésios, capítulo 4, versículo do 27 ao 32. Como eu já falei algumas vezes aqui, volto a repetir, é importante a gente ler o todo, para que a gente possa entender o ensino, o aprendizado daquela leitura, né? Então, acompanhe na sua Bíblia aí, se você tiver. Eu tô com uma também King James, porque como eu não tô em casa, é a única Bíblia que eu tenho e a gente não pode deixar de buscar o Criador, se é essa que a gente tem. E a palavra de Yahweh diz: nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as suas mãos aquilo que é bom, para que tenha o que dar ao que tiver necessidade. Que nenhuma palavra imprópria proceda de vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre bondade aos que ouvem. E não entristeçais o Ruach de Yahweh, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e tumulto, e blasfêmia, e toda a malícia seja tirada de entre vós. E sede amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Yahweh vos perdoou por causa de Yahshua. Louvado seja Yahweh por essa palavra. Aqui, Shaul, conhecido como Paulo, escreve uma carta ao povo de Éfeso e a todos aqueles que crêem em Yahshua. E é interessante que o início dessa leitura, se você pegar do versículo 1, Shaul, ele faz uma convocação para que nós andemos como fomos chamados, sendo humildes, mansos, suportando uns aos outros em amor. E aí, no versículo 27, a meditação sobre a palavra de Yahweh diz: não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com suas mãos aquilo que é bom, para que tenha o que dar ao que tiver necessidade. Olha que incrível este ensino. Ovelhas, não dê lugar ao adversário. Não dê lugar ao encardido, se é assim que a gente pode falar. Porque se você andava pelos caminhos tortuosos,
Porque se você andava pecando, se você estava omitindo, mentindo, levantando falso testemunho, ensinando coisas errôneas, não faça mais. Não dê lugar ao inimigo para que ele possa manipular a tua vida. É interessante que o 28 fala: antes trabalhe. Não ande pelos caminhos tortuosos, não faça as coisas erradas. Comece a fazer o certo. E o que é fazer o certo? Fazer o certo é aquilo que está perante a palavra de Yahweh. Olha, trabalhe com o esforço das suas mãos, para que quando o necessitado bater a sua porta, você tenha como ajudar, em vez de roubar, em vez de fazer aquilo que não agrada ao Criador, em vez de você estar cavando sua própria cova. Porque nós sabemos que todas as coisas boas acontecem quando nós estamos em Yahweh. Ah, mas as tempestades não aparecem? Aparecem. Ah, as lutas não vêm? As lutas vêm. Ah, a enfermidade não vai bater na minha porta? Ela pode sim bater na tua porta. Mas a diferença é que aqueles que estão em alcha estão lavados e redimidos pelo sangue que foi vertido no madeiro. E que não existe mais nenhuma condenação naqueles que estão em alcha. Porque é uma luta diária contra a própria carne. É uma luta diária que você tem que enfrentar contra o seu próprio eu, o seu ego. E é difícil. Não é fácil. Só que com Yahusha se torna um pouco mais leve. Porque Yahusha nos dá estratégia de como nós devemos andar. Devemos vigiar, devemos orar, jejuar. Devemos ser mansos. Devemos ajudar uns aos outros. Devemos suportar em amor. Ovelha, suportar em amor. Não é para qualquer um, não. É que às vezes nós estamos tão feridos, estamos machucados, que você não quer perdoar aquela pessoa que te feriu. Você não quer aceitar nem ouvir o oi, um boa tarde, um até logo da pessoa que te feriu. Mas a palavra de Yahweh, ela é clara. Ela suporta uns aos outros. Com amor. Tudo bem que te feriu, mas perdoe. Porque quando você perdoa, o Pai está perdoando você porque enviou Yahusha para morrer pelos seus pecados. E aí, Shaul, conhecido como Paulo, ele acrescenta mais ainda, que nenhuma palavra imprópria proceda da vossa boca, mas aquilo que é bom para promover edificação, para que ministre bondade aos que ouvem. Espera aí, se você estava dando um lugar ao adversário, não dê mais. Se você estava roubando, não roube mais. Se você estava andando por caminhos tortuosos, é tempo de voltar e não andar mais. O sangue de Yahusha, ele purifica de todo o pecado, de todo o julgamento. Porque ele sonda teu coração, ele sonda tua mente. Ele sabe verdadeiramente quem é você quando ninguém vê. E aí Shaul acrescenta: e não entristeçais o ruach de Yahweh, no qual estás selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, tudo, retire do meio de vós. Está tendo contenda, está tendo ira, raiva, rancor, está tendo confusão, fuxico. Se reúne, vamos resolver isso. Retira todas essas coisas que não agradam ao Criador. E sede amáveis uns aos outros. Porque quando você resolve uma situação que está pendente entre vocês mesmos, os irmãos, entre nós mesmos, as coisas andam para a nossa vida, andam para a vida do nosso irmão, anda para a vida de todos que nos rodeia. Então é importante que a gente seja amável um com o outro.
Que a gente possa ter a sabedoria e o discernimento de dizer, não, meu irmão errou, realmente está doendo, está machucando, mas eu vou perdoar ele. Pai, me ajuda a perdoar. Pai, que eu venha diminuir e que tua presença cresça até que se ache somente a ti, porque somente com a presença, o ruach de Yah, isso é possível. E Yahshua vem para nos redimir perante a Yah. Não, Pai, realmente ele falhou, mas tu tá vendo o coração dele? Ele tá arrependido. Perdoa. Porque ele vai perdoar aquele irmão que falhou com ele. Ele vai perdoar a mãe que abandonou ele. É uma palavra forte. É uma palavra poderosíssima. Ah, e é fácil. Você tá falando isso porque não é com você, Fernanda. Todos os dias eu enfrento turbilhões de desafios meus mesmo. E eu não sou diferente de você. Até porque a própria Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Yah. Não existe melhor, pior. Existe um coração quebrantado perante a Yah. Existe um homem que se rende aos pés do Pai e diz, eu creio, Pai. Eu creio que enviaste Yahshua para me purificar de todo o pecado. Eu creio que Yahshua veio e nos ensinou aquilo que realmente é verdadeiro e é fiel e é puro e é bom aos teus olhos. Eu verdadeiramente creio, Yah, que Yahshua é o meu único pastor e eu sei que somente foi Ele que deu a vida por nós. Ele morreu por nós, sendo nós pecadores, impuros, imundos. Merecíamos a morte, mas Yah, com todo o seu amor, Ele envia seu único filho para dizer, filho, vai lá, completa a boa obra. Para que aqueles que estão perdidos, aqueles que ainda vão ouvir a tua palavra, a voz daquele que tudo criou, que se volte, que venha, que se aconchegue. Porque não existe outro caminho sem Yahshua que te leve até o Pai. A palavra de Yah é tão linda que lá em 1 João, Yahshanan 1:7-9 diz, mas se andares na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Ou seja, conseguimos andarmos em harmonia uns com os outros. Se estamos em Yahshua e o sangue de Yahshua, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Porque quando a gente entra perante a presença do Pai, e Yahshua está lá dizendo, Ele está melhorando. Você viu? Ele já não está fazendo mais aquilo. Ela já não está mais fazendo aquilo. Pai, eu morri por eles. Pai, eu morri para que o plano maior da salvação alcançasse essas vidas. Eles estão querendo mudança, eles estão se voltando para onde eles nunca deveriam ter saído. Se dissermos que não temos nenhum pecado, continua versículo 8, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Espera aí. Então, estamos na luz. Se estamos na luz, estamos com Yahshua. E conseguimos estar em comunhão um com o meu irmão, um com os outros. Mas se a gente chega e quer ser maior do que o nosso irmão e dizer, eu não tenho pecado, você está cheio de pecado, a gente começa já a nos enganarmos. E aí começa a ver que a verdade não está em nós, porque todos nós somos pecadores. Não existe um. Não tem um na face da terra. Então, a palavra em Efésios nos ensina que devemos voltar às veredas antigas, que devemos
voltar ao caminho que nunca deveríamos ter saído. Continue fazendo aquilo que agrada a Yahweh. Continue fazendo aquilo que apraz a Yahweh. A maior recompensa, ela vem do céu para a tua vida, do firmamento. E que nenhuma palavra, seja para aqueles que estão retornando, seja para aqueles que estão já na caminhada, seja imprópria, mas sim fortaleça uns aos outros. Seja edificadora. Abençoe teu irmão. Ore por ele. Se alguém te bater a porta e te pedir ajuda, seu adversário, ajude. Se o teu irmão bater a porta e precisar de algo, ajude. Seja manso, humilde. É muito fácil falar. Não, não é fácil. Para ninguém. Mas todo o sangue vertido no madeiro nos purifica de todo o pecado, de toda injustiça, de toda falha. Quando não temos prazer naquilo, como é que você pode julgar seu irmão se você não sabe se ele tem prazer no erro? Que é muito fácil a gente dizer, fulano de tal, eu já disse para ele não cometer isso 2 vezes, e ele está cometendo. Quem convence é o Ruach de Yahweh, não é você. Você já fez a sua parte? Assim seja. Aparentemente você não está vendo o resultado, ore pelo teu irmão. Continue orando pela vida dele e dela. Faça a diferença. Da sua boca, declare palavras de bênção para a vida dessas pessoas. Daqueles que ainda vão se libertar. Daqueles que já estão libertados. Daqueles que estão cativos, oprimidos. Leve uma palavra de edificação. E tudo correrá bem para a tua vida. E o que é correr bem? É que o Ruach de Yahweh está sobre ti. E quando você passar pelo vale da sombra da morte, Ele estará lá contigo. Não sabemos o dia do amanhã, mas sabemos que podemos nos entregar perante a Yahweh e dizer, toma a minha vida para ti, Pai. Toma o controle da direção da minha vida. Me ajuda a ser uma pessoa melhor. Eu sei que sozinho eu não posso, mas contigo tudo é possível, aquele que crê. Ovelha de Yahusha, se essa mensagem te alcançou, te edificou, não se esqueça de deixar o seu joinha, o seu apoio a este canal, para que outras vidas possam encontrar com mais facilidade. Compartilhe também com quem precisa ouvir essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever para sempre acompanhar toda a leitura que eu compartilhar com vocês. Que Yahweh te abençoe em nome de Yahshua Mashiach.